paz, meus irmãos. Meu nome é Suzane Martins e você está no Evangelho. No De Olho no Texto hoje, nós iremos estudar Gálatas capítulo 5. Estou aqui com a minha Bíblia de estudo de herança reformada. Já apresentei para vocês nos vídeos anteriores. Então pega aí na sua Bíblia, abre em Gálatas capítulo 5 e vamos lá. Gálatas capítulo 5 vai iniciar da seguinte maneira: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei e da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. A estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 36 ou 35 depois de Cristo. Paulo vai realizar a sua primeira viagem missionária para a região da Galácia. Nessa viagem, ele vai visitar algumas regiões importantes pregando o evangelho e estabelecendo plantando algumas igrejas. A Galácia era a região central da Ásia Menor, que é a atual Turquia, habitada pelos Gálatas. Eles eram um povo celta que haviam migrado da Gália, que é a atual França, para aquela região no terceiro século a.C. Os romanos conquistaram os Gálatas em 189 a.C. Em 25 a.C. tornou-se uma província romana. Paulo, então, vai escrever aos Gálatas a fim de contrapor-se aos falsos mestres judaizantes que estavam abalando ou tentando abalar a doutrina central do Novo Testamento, que é a justificação pela fé. Esses judaizantes, esses falsos mestres, espalhavam o perigoso ensino de que os gentios deviam primeiro tornar-se prosélitos judeus e submeter-se a todas as leis mosaicas, antes de poderem se tornar cristãos. Paulo, então, chocado com a receptividade dos Gálatas em receber essa heresia, Paulo escreve a carta a fim de defender a justificação pela fé e advertir a igreja a respeito das terríveis consequências de abandonar a doutrina essencial. Os principais assuntos da carta de Paulo aos Gálatas são os seguintes pontos: o legalismo dos judeus convertidos quanto à lei e à circuncisão. Crer para eles não era suficiente, era necessário guardar a lei. Os cristãos, outrora livres, estavam voltando à escravidão dos seus pecados e obras. Devemos ter cuidado com a disseminação de heresias e pecado no meio da igreja. Se não tratado, pode corromper todo o corpo. E o cuidado para com os irmãos e o guardar-se. Dos capítulos 1 ao 2, nós vamos ver Paulo fazendo uma correção apostólica. Ele vai defender que a sua autoridade vem de Cristo somente. Ele vai declarar que o seu ministério e autoridade não vem dele mesmo, nem de homens, mas de Cristo. Ele vai condenar os falsos ensinos, ele vai relatar as suas viagens missionárias e as suas dificuldades e perseguições, e repreende a Pedro. Dos capítulos 3 ao 4, Paulo vai chamar os Gálatas a relembrar o que aprenderam da última vez que Paulo esteve com eles.
ele vai falar sobre a promessa e propósito da lei e também da futilidade do ritualismo. Dos capítulos 5 ao 6, Paulo vai falar sobre os privilégios da justificação, de andar segundo o Espírito e o cuidado com os irmãos e guardar-se. Olhando então agora para o capítulo 5, nós podemos ver aí dos versos 1 ao 15, vamos voltar ao verso 1, Paulo falando: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo vai escrever esta carta com o intuito de combater os falsos mestres, que diziam que para ser salvo era necessário ainda cumprir os ritos da lei e se submeter aos ritos da religião judaica. Esses falsos mestres vão dizer que não era suficiente apenas crer, mas necessário se converter ao judaísmo antes. Ele vai combater isso, afirmando que a justificação é por meio da fé e por meio de Cristo. Ainda no verso 1, quando ele fala, não vos submetais de novo, está se referindo aos antigos deuses dos Gálatas, de não viver uma religiosidade sobre regras e pela justificação das obras, e que é o mesmo que cometer idolatria, que é o mesmo que viver o moralismo religioso, é o mesmo que viver escravizado, e que Cristo já conquistou a nossa justificação. No versículo 4, quando Paulo vai falar de Cristo, vós desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. A palavra grega para desligar quer dizer estar separado. O que significa que Paulo traz é que qualquer pessoa que tenta ser justificado pela lei e que anteriormente já haviam sido expostos ao Evangelho, às verdades do Evangelho, que rejeitam a salvação pela graça por meio da fé somente, em troca de velhos rudimentos, prova que a fé que professavam não era verdadeira. Então aqui não é perder a salvação, mas é uma prova de que estas pessoas que viram a verdade anteriormente, mas buscam se justificar pelas suas próprias obras, essas pessoas que afirmavam ser crentes, de forma alguma, sua fé não era verdadeira. No versículo 5, quando ele vai falar, a esperança da justiça que provém da fé, significa que nós temos a certeza, a plena certeza, que a nossa justiça vem por meio de Cristo na cruz. Já no verso 6, quando ele vai dizer, nem a circuncisão tem valor algum, vai significar de que nada do que nós fazemos ou deixamos de fazer, se é pela religião, faz diferença em nosso relacionamento com Deus. Não é pelas nossas obras ou pelos nossos pecados que iremos aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. Quando cremos que tudo já foi conquistado por Cristo, podemos viver tranquilos, demonstrando a fé que atua pelo amor. Ou seja, aquele que vive pela fé é motivado no seu interior pelo amor por Deus. E Cristo demonstra na adoração reverente, na obediência genuína e no amor aos outros. Isso se demonstra através da adoração reverente, da obediência genuína e do amor pelos outros. No versículo 9, quando ele vai falar um pouco de fermento, leveda toda a massa. O fermento aqui é usado várias vezes para indicar o pecado, ou seja, um pouco de heresia disseminada no meio da igreja, de legalismo e de pecado disseminado no meio da igreja, logo vai contaminar por completo aquele ambiente. É igual aquela ilustração, eu tenho uma fruta boa e uma fruta podre. Quando eu coloco uma fruta boa perto de uma podre, rapidamente aquela podridão que está naquela fruta ruim vai se espalhar pela fruta boa e contaminar as demais frutas. Já aqui, no versículo 13, quando Paulo vai falar o seguinte, chamados à liberdade, ocasião à carne, ele vai dizer o seguinte, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade que os cristãos têm não é base para que eles pequem livremente sem sofrer as consequências. A liberdade do cristão não é para satisfação própria, como o mundo vive essa falsa liberdade, mas é para servir aos outros, servir ao Senhor e aos outros. E os pontos principais que podemos notar aqui nesses versos que vimos até agora é que Paulo vai falar a respeito da liberdade. Quem nos libertou? Cristo nos libertou. Todos os nossos pecados foram perdoados por meio de Cristo. Não existe mais condenação, pois já fomos justificados. E quando reconhecemos essa verdade, o nosso coração deve se mover a fim de obedecer e agradar a Cristo e não a nós mesmos. Nosso caráter, então, é transformado, nos levando a obedecer a lei, obedecendo os mandamentos, não mais por obrigação ou por medo, mas simplesmente porque amamos aquele que nos salvou com um coração cheio de gratidão. Olhando para os versos 16 ao 26, aí já caminhando para o final deste capítulo,
no verso 16, nós vamos ver Paulo dizendo o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Aqui, andar no Espírito vai nos fazer pensar de que todos os crentes possuem a presença do Espírito que nos leva a viver de maneira a agradar a Deus. A forma do verbo grego traduzida aqui no verso 16 de andai significa que é um estilo de vida habitual. Ou seja, devemos nos submeter à obediência ao Espírito por meio das Escrituras somente. E quando ele vai dizer, jamais satisfareis a concupiscência da carne, ele vai estar falando sobre a batalha da carne contra o Espírito. Carne aqui, ele está se referindo aos desejos pecaminosos, às emoções que estão sujeitas ao pecado. E quando desejamos mais as coisas do mundo, criamos ídolos que nos levam de volta à escravidão, nos fazendo produzir obras da carne. E quando decidimos viver de forma pecaminosa na carne, vai gerar consequências para a nossa vida. Primeiro, essas consequências serão, primeiro, de identidade, que é a imoralidade, indecência, impureza. Ele vai listar aqui nos primeiros versos, quando ele vai falar quais são as obras da carne. A segunda classe é para a vida religiosa, idolatria, feitiçaria. O terceiro que ele vai explanar aqui é para os nossos relacionamentos, ambição, egoísmo, inveja, ciúme, ira, discórdias, partidarismo. A terceira causa que vemos aqui, listada pelo apóstolo Paulo nesses versículos, é a causa dos vícios, bebedices e gula. E para os tais que praticam essas coisas sem arrependimento, sem lutar contra esses desejos desordenados, desses pecados, os que praticam sem arrependimento, sem lutar contra essas coisas, sem buscar santificação para viver uma vida digna no Senhor, o que vai acontecer? Qual a consequência para essas pessoas que não se arrependem? Essas pessoas não herdarão o reino de Deus, serão entregues às suas paixões. E finalizando aqui, Gálatas capítulo 5, podemos notar aqui que os frutos do Espírito, os frutos do Espírito, vai significar que quanto mais intimidade nós tivermos com Deus e quanto mais nós nos sujeitarmos a Ele, andando conforme a sua palavra, os frutos do Espírito começarão a gerar em nós. Esses frutos começarão a se mostrar em nós. Então, é isso, pessoal. Quero deixar vocês aí com o versículo 26, o último versículo, que Paulo vai dizer o seguinte: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Que o Senhor abençoe você, que você possa ler este capítulo depois com mais calma, meditar em todos os seus versículos, aplicar no seu coração. E é isso, se você gostou demais desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas, comentar aí ao final do vídeo o que você achou interessante, o que você entendeu desse capítulo, qual versículo que você mais gosta desse capítulo aqui, e que Deus te abençoe e até a próxima.